Foi um processo de descoberta. Foi um processo de construção, tudo. Ou seja, se tu me quisesses perguntar, mas que dificuldades é que encontraram no caminho? Todas e nenhuma. Eu deparei-me com uma pessoa que é 100% músico. Isto para mim é bastante engraçado, porque normalmente as pessoas têm a música como, não um hobby, mas uma coisa que gostam de fazer em tempo livre, e depois lá eventualmente descobrem que, ok, o que eu gosto de fazer é música. Mas eu acho que tu, desde muito novo, que muito rapidamente descobriste que música era o teu caminho. A música entra como entra, acho que em toda a gente, que não aqueles que estão de facto, há uns que estão quase que desde que nasceram, sabem que é aquilo que querem fazer na vida, mas acho que no mundo dos mortais, a música entra sempre como qualquer coisa de lúdica, em que tu gostas de repente, porque tens jeito para aquilo e tens ouvido e gostas de cantar e gostas de tocar e vais fazendo aquilo para ti e para os teus amigos. E vai sendo uma coisa muito, muito, muito própria do teu dia-a-dia, mas como um hobby como um hobby intenso, não é? Depois, a questão prende-se como é que esse hobby intenso se transforma noutra coisa, não é? E isso muitas vezes tem a ver com a conjuntura que se cria e que se vai criando ao longo da tua vida, não é? E foi isso muito que aconteceu comigo. O 25 de Abril, estamos em 74, os anos de 74, 75 são anos de abertura e de descoberta de uma coisa que para mim era completamente desconhecida, que era a política e a realidade nacional, porque eu vivia completamente a leste do que se passava, a leste não, a oeste, de facto. Oeste. E tudo aquilo para mim foram janelas e portas que se abriram, e que obviamente eu, e como muitos jovens nessa altura, nós tínhamos 17, 18 anos, vamos atrás e vamos abrir e vamos querer intervir e fazer parte também de tudo o que estava a acontecer. E no meio disso tudo acontecia música, porque havia mais um que tocava, outro um tocava flauta, outro tocava guitarra, outro tocava percussões, etc. E fomos-nos juntando, e de repente fomos-nos juntando em torno de palavras, mas isto sempre não com o objetivo de fazer alguma coisa muito profissional, mas aquilo começou-se a tornar um caso cada vez mais sério, não é? E quando demos por nós, já estávamos de tal maneira envolvidos, já tínhamos um disco gravado, e estávamos num percurso que era um percurso também para nós muito curioso, isto visto também agora à distância, que é o facto de estarmos a fazer parte de uma construção de uma coisa que não havia em termos musicais, não é? E em termos do edifício da música. Nós vinhamos de trás, diante do 25 de Abril, o que havia em termos daquilo que era considerado música ligeira, não é? Que era uma coisa muito formatada, que aparecia na televisão, nos festivais da canção, etc. Mas de repente havia outras coisas que se queria fazer, e essas coisas continuavam a ser abafadas. Fazendo parte dessa construção, nós ficamos cada vez mais comprometidos com a música que fazíamos, porque ao fazermos essa música, de repente, nós começámos a levá-la e a tocá-la em público, perceber que as coisas tinham de ter mais dignidade. Quando eu digo mais dignidade, não tem a ver com aquilo que nós fazemos, com aquilo que os músicos faziam. Tem a ver como se fazia, não é? Porque as condições técnicas eram exíguas, eram rudimentares, não havia nada. Não havia PAs, não havia sistemas, os palcos eram rudimentares, nós tocávamos muitas vezes em palcos que eram, sei lá, dois atrelados de trator juntos um ao outro, não é? Durante muito tempo, depois, tudo isso era necessário fazer, criar. Os técnicos, não havia técnicos, nem técnicos de som, nem técnicos de luz, tudo aquilo que se estava a aprender. Eu lembro-me que se ia ver espetáculos ao Coliseu de músicos estrangeiros que cá vinham e que faziam um som fantástico no Coliseu e de repente não se percebia, mas se eles conseguem fazer, porque é que nós não conseguimos? E eu lembro que havia que os técnicos, aqueles mais incontornáveis,
o Jockey, etc., iam para o Coliseu, iam se pôr atrás da Regi, a ver o que é que se passava em termos de equalizadores gráficos, que equipamento é que se levavam, que equipamento é que tinham, etc. Começam a aparecer as primeiras empresas de som, como a Concerto, e começa... Tudo isto foi muito feito de tarimba, ou seja... não havia qualquer tipo de instituições académicas que te dessem cursos de técnico de som ou que dessem cursos de técnico de luz. Foi um processo de descoberta. Foi um processo de construção, tudo. Ou seja, se tu me quisesses perguntar, mas que dificuldades é que encontraram no caminho? Todas e nenhuma, não é? Porque isto é a mesma coisa que... eu gosto de fazer um bocado este paralelismo, é a mesma coisa que tu construires o edifício, não é? E quando estás no 7º andar, se precisas de vir cá, vais construindo, não é? E isso transpiras na construção, e tens que puxar pela cabeça, e tens que inventar, e de repente aquilo não te corre tão bem, e vais tentar que corra melhor, porque a parede ficou torta, e pronto, vais endireitá-la, ou ficou torta e deixas estar assim, porque o que interessa é a parede que vem a seguir, não é? Desde que isso não te prejudique a construção e a estabilidade do edifício. E quando chegas ao 7º andar, ou ao 10º andar, ou ao 20º andar, ou ao 40º andar, tu chegas lá acima e se for preciso vir cá a cave, tu vens, sabes o caminho todo, conheces tudo. E portanto, não tiveste, ninguém te pôs obstáculos no caminho. Os obstáculos que estavam no caminho eram as próprias dificuldades se calhar os tijolos não eram tão bons, depois mais tarde apareceram bons tijolos, de repente o teu ajudante ainda não era especializado, mas de repente, já no 5º andar ele já sabe quase mais do que tu, percebes? Outra coisa é que se eu fosse posto de helicóptero no 20º andar ou no 40º andar, não sabias fazer nada. Para aí não sei ir lá para baixo, não é? Ok? E se eu tiver que ir lá abaixo e aí de facto tenho obstáculos, porque de repente estou lá em cima do 10º andar, só para ir da cozinha à casa de banho, se calhar sou capaz de tropeçar em 3 degraus, porque não fui eu que os fiz, não fui eu e nem sequer me preocupei em perguntar a alguém, percebes? Desculpa, cheguei agora, como é que isto se faz, como é que eu chego ali, para onde é que eu vou? Não? Eu chego lá acima já cheio de certezas, porque já estou cá em cima, não é? E então sou capaz não é só tropeçar no degrau e torcer um pé, porque não consigo e não sei como é que é de passar por aquela porta, deitar aquela porta abaixo para conseguir passar por ela. Percebes o que eu quero dizer com isto? E no fundo, ou seja, prejudicas ao fazer isso? Não só estrago todo um processo de experiência adquirida, como faço retroceder tudo aquilo que se construiu até ao momento. Agora, é engraçado, quando tu, em liberdade e em plena abertura, ou plena descensura, tu de repente às vezes vês-te na contingência de não poder cantar e tocar aquilo que tu queres, porque alguém te diz que não é isso que está a dar. Pois. Percebes? Daí entrou o entretenimento. Aí entra o entretenimento, percebes? E aí não só entra o entretenimento, quando entra a castração e a tua limitação, de tu dizes, está bem, não é o que está a dar, mas eu quero fazer, portanto terá de haver um outro. Ou seja, isto não é uma única banca de vendas, percebes? Tem de haver várias, porque, voltando aqui a dizer que de facto o que é importante é não criar barreiras às várias formas de expressão, sejam elas entretenimento, sejam elas mais assentes naquilo que se pode considerar como arte. A questão de fazer arte ou não é muito subjetiva, não é? Acho que tem muito a ver principalmente com aquilo que tu queres e como tu queres exprimir as coisas, a quem tu te queres dirigir, tendo em conta sempre que quando tu estás a fazer qualquer coisa, estás-te sempre a dirigir a alguém.